Reunião essa que tem por objetivo, né, a formação, né, dos conceitos básicos para o trabalhador do GE e o seu mecanismo, né, de trabalho. Estamos recebendo novamente o nosso querido irmão Guilherme. Guilherme, né, como todos sabem, eu já comentei, é um parceiro antigo do GE e que vem nos presentear com o tema O Passe. Tema esse de suma importância para nós, trabalhadores do GE, que manipulamos energia, que concentramos, né, fazemos as limpezas de chakras, né, e a energização dos chakras correspondentes aos órgãos dos nossos assistidos. Guilherme, meu querido, o tempo é seu, o momento é seu e o presente é nosso. Eu não vou me aprofundar nos mecanismos do passe, porque exigiria mais tempo, né? Mas a gente vai trazer alguns princípios que são importantes para vocês que têm estudado isso mais profundamente, e eles são basilares para o entendimento do que é o passe, do que é essa transfusão de energia, e a gente vai tentar fazer uma analogia com o que a gente tem de experiência positiva no nosso dia a dia. Diante disso, eu trouxe alguns textos, a maioria deles de André Luiz, e todos esses textos a gente está estudando o passe do ponto de vista do encarnado, porque costumam surgir dúvidas, não, porque tem o passe assim, o passe assado, porque o espírito tal relatou, mas aqui a gente vai trazer anotações do ponto de vista do encarnado. Ninguém aqui tem pretensão de trazer como funciona a equipe de passe espiritual lá. Isso eu aconselho, tem um capítulo, depois, se eu não me engano, é o capítulo 19 de Missionários da Luz, que descreve isso com muito detalhe. Quem tiver curiosidade, eu não sei se é o 19, é um capítulo inteiro em que Alexandre explica para André Luiz e descreve as cenas de várias situações de passe, inclusive de tratamentos físicos, numa reunião de tratamento físico, né? E como os desencarnados usam passe. Eu acho, de tudo que eu já vi, esse capítulo é o que melhor trata, com mais isenção e sem especificidades. Ele trata de uma forma conceitual também. Evidentemente, quando a gente faz qualquer estudo de forma geral, cada caso que você vai pegar tem as suas especificidades. Então, é bom a gente ter isso em mente. Genericamente, isso, beleza, mas cada caso é uma individualidade e tem que ser tratado como tal. A generalidade nos serve como base e princípios para que a gente estude esses casos quando a gente está falando de uma individualidade. Posto isso, né, vamos começar o que interessa. Então, aqui a gente vai trazer as anotações do ponto de vista do encarnado, do nosso trabalho nesse processo de tratamento, de doação, de troca de energia. É bom a gente entender que nós encarnados estamos encarnados porque nós temos problemas a resolver, senão não encarnavam. Isso aqui é escola, isso aqui é hospital. Se a gente não tivesse algo para a gente resolver na gente, não precisava encarnar. Encarnar é uma tarefa muito difícil para o espírito imortal. Imagina que você está volitando, indo para tudo quanto é lugar, e de repente alguém te aprisiona num corpo com uma matéria extremamente densa, pesada, que te limita o raciocínio, que te limita a expansão mental, desdobramento. Imagina assim, há espíritos que vão de um sistema estelar para outro em questão de pouco tempo. A gente tem relato disso lá em Renúncia, em que Alcione transcorre a distância de 42 anos-luz em alguns segundos, né? Aí você pega uma pessoa dessa e coloca num corpo pesado, denso, que te limita
limitada a tempo e espaço. Né? Então, encarnar, só encarna quem está precisando, ou alguns missionários, que não é muito comum na Terra. Né? Existem vários, mas diante de 8 bilhões de encarnados, não chega a 1 milhão. A importância da reflexão. Isso está no livro Mecanismo da Mediunidade, capítulo 2, Reflexo Condicionado. É tão importante que ele pega um capítulo inteiro para tratar disso. A gente vai pegar alguns tópicos desse capítulo para a gente entender. Importância da reflexão. Né? Aí André Luiz nos traz. Entendendo-se que toda mente vibra na onda de estímulos e pensamentos em que se identifica, facilmente percebemos que cada espírito, ou seja, cada individualidade, gera em si mesmo inimaginável potencial de forças mento-eletromagnéticas, ou seja, forças eletromagnéticas com origem na mente, exteriorizando nessa corrente psíquica os recursos e os valores que acumula em si próprio. Daí nasce a importância da reflexão em todos os setores da vida. É que, gerando força criativa, incessante em nós, assimilamos por impulso espontâneo as correntes mentais que se harmonizam, que sintonizam com o nosso tipo de onda, impondo às mentes simpáticas o fruto de nossas elucubrações e delas recolhendo o que seja característico em ação que independe da distância espacial, sempre que a simpatia esteja estabelecida e, com mais objetividade e eficiência, quando o serviço de troca mental se evidencie assegurado conscientemente. Bom, o que André Luiz está querendo trazer para a gente aqui com relação aos reflexos condicionados? O que está dizendo é que a gente reage inconscientemente, né, por processos inconscientes, aos estímulos que nós recebemos. E nós assimilamos em nós mesmos através das nossas forças criativas. E quão mais importante é essa assimilação em nós mesmos, seja no perispírito e com reflexos no corpo de matéria densa, quanto mais intensa é essa afinidade e quanto mais intensa é a adesão a esse processo de reflexão. Por que a gente está falando disso? Porque o passe nada mais é do que um grande convite e uma grande oferta. A gente convida alguém para uma festa e oferece o que a gente tem de melhor. O nosso acolhimento, a nossa casa o melhor arrumada que a gente consegue, o melhor alimento, a melhor bebida, e oferece ao convidado. Esse convidado pode adentrar o nosso lar e sintonizar com todo esse carinho, usufruir do alimento, da bebida, que também foi preparado com todo carinho. Ou ele pode nem ir para a festa. Eu coloquei 2 extremos, e nessa gradação aí no meio, qualquer coisa no infinito a gente pode ter. Ele nem vai para a festa, ou se entrega a essa comemoração, a essa celebração de espíritos que se afinizam. O passe é basicamente a mesma coisa. Eu convido o meu paciente, o meu assistido, né? Porque, na verdade, como eu disse antes, né, quem está aqui na Terra, todos nós somos assistidos, né? necessitados de assistência. Não é à toa que estamos encarnados. Então, é um convite ao meu assistido. E eu ofereço o que eu tenho de melhor, as minhas melhores energias. E depende dele assimilar esse reflexo e refletir em si mesmo
essas forças criadoras. Então, eu, passista, médium passista, eu faço um convite. Eu não imponho, eu não dou uma injeção de energia no assistido. Eu ofereço. Como toda oferta, depende de a quem você oferta, a reação dele. Daí a questão dos estímulos, do reflexo condicionado. Porque o exemplo, já nos ensinou o Mestre Jesus, não é a melhor maneira de se ensinar. O exemplo é a única maneira de se ensinar. Então, quando alguém se coloca disponível para oferecer o que tem de melhor, os seus melhores pensamentos, seus melhores sentimentos, positivando no mundo de matéria densa, que é o que nós estamos experienciando agora, as energias que eu posso oferecer agora, cabe ao assistido, a quem está precisando receber aquilo naquele momento, né, recebê-las também de bom grado, tê-las como um estímulo e sintonizar nesse amor. Então, mais do que eu ser um médium de efeito físico para ceder energia, mais importante do que isso, por menor que seja a quantidade de energia que a gente possa ceder, porque todos nós temos as mais variadas capacidades mediúnicas em várias gradações, né? Então, todos nós podemos ceder energia, não necessariamente só o médium de efeito físico. E o médium de efeito físico cede mais abundância e eu, na minha humilde, pequena quantidade. Mas mais do que a quantidade, o que importa é o amor que eu coloco nessas energias, ou seja, a qualidade de energias que eu coloco. E a minha disposição de ceder o meu tempo, a minha boa vontade de querer ajudar o outro, não porque eu quero um lugar em nosso lar, não porque eu quero ser bonzinho, tenho medo de ser exilado, mas simplesmente porque ele é meu irmão. Só por isso, por mais nada. Então, é por isso, é por esse motivo que a gente se posta. E a minha postura de doação, desinteressada, né, é o estímulo para que eu consiga tocar essa mente, e o reflexo disso é a própria assimilação dessas energias, que se reflete, como já dito, no perispírito e, consequentemente, no corpo de matéria densa. Lembrando que a gente também tem um programa reencarnatório. A gente também tem uma faixa dentro da qual a gente pode operar, né, de acordo com a nossa necessidade. Então, como já dito há 2 semanas, talvez o tratamento desse espírito imortal seja aquela condição de falta de saúde, né? É o tratamento do espírito imortal. Então, posto isso, né, a gente tem uma faixa de ação. Não é porque eu impus a mão, né, que o cara vai ficar curado do ponto de vista físico. Porque a espiritualidade não está preocupada com a sua forma física transitória de 60, 70, 90, 100 anos. A espiritualidade está preocupada com o espírito imortal. Se você precisa de passar por aquele processo, né, se você necessita para a sua melhora, você pode dar 300 mil passes, porque o tratamento é o que a gente chama da doença. E isso Alexandre explica nesse livro Missionários da Luz, nesse capítulo que a gente referenciou no início. Passe é uma transmissão conjunta ou mista de fluidos magnéticos provenientes do encarnado e de fluidos espirituais oriundos dos benfeitores espirituais, não devendo ser considerado uma simples transmissão de energia animal ou magnetização. Está vendo a diferença, por exemplo, do reiki para o passe espírita?
né? O reiki é mais uma energia animal, nós somos animais, né? Lembrando isso, a nossa condição é de animal, né? Que a gente transfere apenas a energia magnética. Não, o passe é uma energia mista. Vem tanto do encarnado quanto da equipe de passe. Por isso, a necessidade de você ter horário, ter ambiente, porque a equipe de passe tem que estar preparada também, né? A aplicação do passe tem como finalidade auxiliar, é bom a gente gravar isso, auxiliar a recuperação de desarmonias físicas e psíquicas, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos, equilibrar o funcionamento de células e tecidos lesados, promover a harmonização do funcionamento de estruturas neurológicas que garantem o estado de lucidez mental e intelectual do indivíduo. Ou seja, o passe não é só um tratamento físico. O passe pode ser usado para auxiliar a gente a atravessar uma experiência de dor, uma experiência de sofrimento, de acometimento de um mal físico. Então, você usa o passe não para fazer aquele tratamento físico, mas para nos auxiliar a ter forças e adquirir dessa experiência de dor e de sofrimento o que a gente precisa para a evolução do espírito imortal. Porque a ideia aqui da encarnação é você crescer enquanto espírito imortal. A encarnação é só uma necessidade transitória. Então, o passe também é usado para isso, para suportar a gente nesses momentos. Então, vamos começar a encarar o passe também, não só como um tratamento físico, com o objetivo de uma cura física, de uma melhora física, mas também como suportar isso com mais facilidade, com mais apoio, com mais carinho, com mais proveito dessa experiência de dor. Né? E isso é muito importante, porque às vezes a gente fixa muito a ideia de que o passe é para um tratamento físico, como a gente está acostumado, né? Ah, está com uma lesão que não sara, vamos dar passe, dar passe. De repente, o passe serve muito mais para eu conviver com aquilo, porque eu preciso passar com aquilo, aquilo é uma esponja tirando de mim algo que eu preciso eliminar das minhas energias, né? E o passe serve nesse momento para que eu transcorra isso com maior lucidez mental e intelectual. O passe é, usualmente, ou seja, via de regra, transmitido pelas mãos, mas também pode ser feito pelo olhar, pelo sopro, ou à distância, por intermédio das irradiações mentais. A gente viu lá no texto inicial que André Luiz nos diz o seguinte, que a eficiência do passe está muito mais no nível de sintonia que tem entre o doador e o receptor, né? E isso independe de tempo e espaço, né? Principalmente da distância geográfica. Então, é muito mais o nível de sintonia do que a presença em si. Né? A presença em si cai muito naquela questão do reflexo condicionado. Eu, por exemplo, eu tenho uma questão mental, por exemplo, eu estou com uma dor qualquer, um mal-estar qualquer. Né? Eu vou no médico, faço a consulta, o médico me dá um monte de exame, às vezes nem passo um remédio, eu já me sinto melhor. Eu não fiz nada do tratamento, mas talvez a atenção do médico, o carinho, já foi o suficiente para eu começar a melhorar. Eu tenho, isso é meu individual. Né? Então, muitas vezes, aí abro um parênteses, né? Me desculpe, tem um livro de André Luiz chamado Libertação, em que ele conta um processo obsessivo muito forte, muito pesado. E essa pessoa que está sendo acometida desse processo, encarnada, recebe a visita de um médico. E André Luiz percebe que o médico é acompanhado por 2 espíritos protetores. Por 2. E ele pergunta ao instrutor dele, que eu não vou me lembrar
nesse momento quem era, né, nesse livro, e ele responde para André Luiz com a simples frase: se os médicos aprendessem a orar. Né? E depois, se vocês quiserem, tem um vídeo num canal muito interessante chamado Afinal, o que somos nós, de uma experiência de quase morte que uma pessoa teve, e ela observa o médico fazendo um procedimento numa mesa cirúrgica, orientado, sem ele perceber, pela espiritualidade. Né? E ela fala assim, ele fazia tudo que eles queriam sem perceber. Né? Então, assim, é muito fator de indução que André Luiz coloca lá. Né? A gente está ali, a pessoa que se dispõe a tratar, a pessoa que se dispõe a encarnar e adquirir esse conhecimento para poder tratar os outros, é muito assistida, porque você aliviar a dor do seu irmão, seja ela qual for, é muito importante. É tão importante que o Espírito de Verdade, que é o próprio Jesus, não é? Lá em Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, capítulo 6, item 6 do Evangelho, ele vai falar nisso. Que bem-aventurados os que carregam a sua cruz e ainda auxiliam os seus. Então, assim, o passe muitas vezes é mais tratamento para quem está doando do que para quem está recebendo. Vamos prosseguindo aqui. Então, é importante, vou compartilhar novamente aqui, né? A gente entender que, usualmente, ele é transferido pelas mãos, mas não necessariamente é isso. Eu lembro de um caso, me permitam contar, que Eliomar Borgo, uma vez, me contou que ele estava num avião e uma pessoa começou a passar mal umas 3 ou 4 cadeiras para frente. Né? Sempre chamou um médico, o médico estava assistindo, e ele falou, mas o que eu posso fazer para ajudar? Então, ele se concentrou, né? E irradiou o melhor que ele tinha, para que a espiritualidade que ali presente estivesse, pudesse ter matéria melhor para trabalhar. Se ele ajudou melhor ou não, isso não interessa. Ele fez o que estava ao alcance dele. Eu posso dar um passe, sim, dessa forma. Quer ver um tipo de passe muito comum e que a gente, às vezes, faz até pouco? A amamentação. Aquele espírito recém-encarnado, com todos os problemas que a gente tem para encarnar, né? Porque não é fácil encarnar, né? Recebendo todo aquele carinho, alimento, sustentação, e mais toda a energia. Tem um texto que eu não vou me lembrar agora, mas depois eu posso passar, da descrição o quão é importante essa amamentação do ponto de vista de troca energética. E acalma, né? O espírito reencarnante ali acalma com muito mais facilidade. A transmissão e recepção do passe guarda relação com o poder da vontade de quem doa as energias benéficas e de quem as recebe. É exatamente isso que a gente estava falando até agora. É muito importante essa sintonia, né, de desejos. Quando você vai em busca de um tratamento, em busca de um alívio de dor, é muito interessante que nós, espiritistas, que temos esse conhecimento de que, às vezes, o tratamento é aquela dor, porque a gente está falando do espírito imortal, você tem que ir lá em busca do que é melhor para o espírito imortal, e não necessariamente para curar aquela doença do corpo físico. Né? Por isso é que essa sintonia de quem doa para quem está recebendo é muito interessante. Daí o motivo das casas espíritas fazerem a atividade de passe, a tarefa do passe, após a palestra. Porque você teve a palestra pública, né? Você teve ali 1 hora em que as pessoas estão com as mentes voltadas para um tema do bem. Né? E, aliás, um dos melhores ambientes para você fazer um tratamento físico, não, fora algo bem específico, é uma palestra pública.
porque você tem uma quantidade enorme de matéria mental disponível ali, e de melhor qualidade do que comumente ela se apresenta. A cura verdadeira das doenças está relacionada ao processo de reajuste do espírito. Então, o que ele está dizendo aqui é que não existe doença, mas existe doente. Né? É eu que preciso me reajustar com os desígnios do todo sábio, que pode extrapolar o limite do tempo de uma reencarnação, sendo o passe apenas um instrumento de auxílio. Isso é importante a gente ter em mente. Eu não estou ali fazendo milagres, operando milagres. Eu estou ali auxiliando. E esse reajuste de que o espírito necessita pode durar algumas encarnações. Né? E eu estou ajudando ele a atravessar esse processo, por vezes, muito doloroso. É o que a gente havia dito. Para prevenir-se contra enfermidades ou perturbações não previstas na lei de causa e efeito, né, que essas a gente não pode fugir, uma vez que causa esse efeito vai vir, lembrando sempre do amor que cobre a multidão de pecados, entre aspas, né? A lei de causa e efeito, ela não é uma lei de talião, ela não é olho por olho, dente por dente. É uma lei em que a dor e o sofrimento servem justamente porque ele falou no parágrafo anterior, uma readequação, um reajuste do espírito ao bem. Só para isso. Uma vez reajustado, você pode resgatar tudo que você teria para resgatar com dor, você pode resgatar doando amor. Não necessariamente tem que haver dor. Então, para prevenir-se contra enfermidades ou perturbações não previstas na lei de causa e efeito, é necessário que a pessoa defina e siga uma programação de melhoria moral, de esclarecimento espiritual. Mais uma vez aqui, cabe a gente ressaltar, esses textos normalmente foram escritos no século passado, né, na primeira metade do século passado. E até hoje também você pode usar essa terminologia. Quando a gente fala de melhoria moral, é melhoria de você se ajustar no bem. Não é moralismo. Por que eu estou ressaltando isso? Porque o moralismo ele varia de cultura para cultura. Né? E nós estamos falando de algo que permeia todo o universo, que é o bem. O reajuste moral que ele se refere aqui é reajustar-se ao bem. O moralismo é outra coisa, é uma coisa do encarnado e cultural, não cabe a gente discutir aqui. Eu só queria ressaltar para que a gente não confunda e perca tempo com isso. Nos processos de cura, como devemos compreender o passe? Assim como a transfusão de sangue. O sangue não permeia todo o seu corpo, não vai a todas as células do seu corpo, ou pelo menos quase todas, né? Se ele não vai a todas, ele leva energias para essas células se mantenham vivas. Né? Então, assim, como a transfusão de sangue representa uma renovação das energias físicas, o passe é uma transfusão de energia psíquica, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado, somos nós encarnados, e os elementos psíquicos são do reservatório ilimitado de forças espirituais, ou seja, advém do próprio fluido cósmico universal, que a gente, no momento do passe, com a nossa mente sintonizada no bem, transforma esse fluido cósmico em energia positiva a ser entregue a quem está precisando recebê-las. O Consolador, resposta de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Os hemisférios da manifestação. Como podemos encarar o passe magnético no campo espírita, do ponto de vista da medicina humana? Pergunta boa para o GE, concorda? Em verdade, para conseguirmos alguma ideia precisa no dicionário terreno, com respeito ao poder do fluido magnético que constitui por si emanação controlada
de força mental sobre a alavanca da vontade, será interessante figurar o nosso veículo de manifestação como sendo o estado orgânico em que nos expressamos na condição de espíritos imortais, em multifária graduação evolutiva. Né? É o MOB que Raimundo sempre fala com vocês. Né, Raimundo? É disso aqui que ele está falando agora, do MOB. Isso aí. Semelhante esfera celular, para a nossa conceituação simples na técnica fraseológica das criaturas encarnadas, pode ser dividido em duas partes essenciais: o hemisfério visível, ou corpo somático, e o hemisfério, por enquanto invisível na Terra, aos nossos sentidos comuns, ou campo psicossomático. Ou seja, ele está dizendo que o passe tem reflexos no corpo perispiritual e no corpo orgânico, né? Ou seja, na mente e nos corpos. No primeiro, temos o comboio fisiológico tangível, que é esse comboio fisiológico tangível, Raimundo sempre fala com vocês, é o MOB. Né? Capaz de oferecer positivos elementos de estudo à perquisição histológica, ou seja, é o corpo físico. Né? Se eu botar no microscópio, eu vou ver as células, os tecidos, etc. No segundo, encontramos o perispírito da definição kardeciana, ou corpo espiritual, que preside a todas as formações do cosmos físico. Ou seja, desde o momento que você começa a formar lá o embrião, você projeta nesse embrião a sua condição mental. Então, o perispírito é que forma o corpo físico no processo gestacional, imprimindo nesse corpo físico todas as suas características, as boas e as ruins. Evidentemente, a gente tem uma faixa de ação determinada pelo DNA. Lá em Evolução em Dois Mundos, tem um capítulo chamado Geometria Transcendente, que ele trata lindamente disso. Ele fala disso aqui, desse processo de formação do corpo, de expressão do perispírito dentro de uma faixa de ação que é o programa educacional desse espírito reencarnante. Observando assim o carro de exteriorização da inteligência por um estado orgânico, ou seja, o corpo, o MOB, perfeitamente estruturado em sua base e comportamento, é fácil interpretar-lhe os órgãos como províncias diferenciadas entre si, não obstante conjugadas em sintonia de ação para os mesmos fins, e apreciar-lhes os milhões de células como entidades microscópicas em comunidades distintas, como povos infinitesimais, a se caracterizarem por atividades específicas. O que ele está falando aqui? Isso é muito interessante. Imagine um país com várias cidades, que cada uma produz, um produz o arroz, o outro feijão, o outro o legume. E ali, em cada país desse, você tem várias pessoas trabalhando em inúmeras atividades diferentes para conseguir produzir o arroz. Tem o que vai produzir a semente, tem outro que vai arar a terra, tem outro que vai molhar. Ele compara o corpo a isso. Essas cidades seriam os nossos órgãos, que se interagem, porque se um produz arroz e o outro feijão, elas precisam ter trocas aí para que o alimento, a refeição, seja completa. E dentro de cada província dessa tem a célula, que seriam os indivíduos que estão trabalhando para que aquele produto ali, daquela cidade, saia lá na frente, pronto e de qualidade. Então, é essa comparação que ele está fazendo. Cada órgão no seu corpo tem infinitas células, infinitas não, um número muito grande de células. E cada uma tem a sua especificidade dentro do próprio órgão. E o órgão em si tem algo a entregar para esse conjunto biológico, que a gente chama de corpo. E nessa arrumação é que a gente vai trabalhar
com passe. Né? Eles chamam de estado orgânico perfeitamente estruturado. Né? Essa também está em evolução em dois mundos. Fácil entender, eu não gosto quando o André Luiz coloca isso, não. Às vezes não é tão fácil entender, não. Fácil entender que todo desregramento de natureza física ou moral faz-se refletir de imediato por reações mentais consequentes sobre as províncias celulares, determinando situações favoráveis ou desfavoráveis ao equilíbrio orgânico. Porque ele está falando que meu estado mental, de ira, de raiva, de não sei o quê, vai refletir diretamente nas forças somáticas que é o seu corpo. Ou de bondade, de não sei, o Décio Gandeli Júnior, ele conta a história de uma senhora que foi no consultório dele durante 5 anos, dizendo que tinha um câncer no estômago. E ele fazia exame toda vez que ela ia. E ela ia várias vezes por ano. Doutor, estou com câncer, estou com câncer. Ele não tinha câncer. No 5º ano, ele falou, parabéns, a senhora conseguiu o seu câncer. Né? Ela tanto somatizou aquilo, ela tanto mentalizou, que conseguiu desenvolver um câncer. Né? É uma coisa assim, isso é taxativo. Então, a nossa tarefa no tratamento é apoiar o espírito, para que ele se trate. Daí aquela história que a gente falou no encontro passado, a tua fé te curou. Né? Porque eu sou só um instrumento um instrumento do reflexo condicionado. Quem se trata é você. E o passe é um dos elementos importantes desse tratamento. Por quê? Porque, além do reflexo condicionado, eu estou fornecendo energia. Mas é você que absorve, é você que entende ela, é você que expressa ela como um tratamento, seja psíquico, seja físico. É você que vai expressá-la. Sou eu. Porque esse domínio que eu tenho sobre a minha mente é inalienável. Nem Deus se mete nisso. Ele fala, olha, se você agir no bem, você vai sofrer menos. Se você agir no mal, você vai sofrer mais. Mas isso não é Deus tomando conta da sua vida. É a lei da natureza que é assim. É assim que funciona. É assim que ele criou o universo. É assim que ele criou a realidade. E ele não fica se metendo na vida de ninguém. Naturalmente funciona, como uma lei da gravidade. Se você pegar esse aparelho aqui e soltar, ele vai cair. Não tem ninguém fazendo, não tem ninguém puxando para baixo. Então, bem e mal se refletem nas nossas vidas dessa forma. Não é alguém que está tomando conta. Né? Esse Deus, muitas vezes, antropomórfico, né? que parece mais humano, que tem raiva, que se ofende, que isso não existe. Não é bem assim. É que a lei natural, a natureza funciona assim. Eu vou passar rápido por aqui, porque eu tenho certeza que vocês já viram isso aqui inúmeras vezes. Esses centros de força são os centros de forças principais. Todos eles existem dezenas de centros de forças secundários. Né? Lá em Evolução em Dois Mundos, André Luiz tem um capítulo que ele vai descrever a formação disso na nossa evolução, na nossa fase de evolução anímica, no processo animal, e ele descreve isso como redemoinhos de força, de energias incessantes. Quando você começa a estagnar esse fluxo de energia, você começa a somatizar e a expressar no corpo físico essas deficiências. Aí ele fala que do perispírito, duplo etérico e o corpo físico. Né? Então, o perispírito usa de um corpo, um modelo intermediário para casar a impedância, casar a diferença de densidade entre o corpo físico e o corpo perispiritual. É como se eu tivesse um corpo ali, de um lado ele é denso, né, o duplo etérico, e do outro ele é sutil. Então, ele tem um degradê, né, um gradiente aqui para fazer esse casamento de densidade material. Ambos os corpos, tudo que nós estamos vendo aqui nesse desenho é matéria, tá? Corpo físico, duplo etérico, perispírito são matéria. Isso aqui não é o espírito, tá? Isso aqui é o perispírito. Pensamento e células.
Muito interessante isso aqui. O pensamento é a força que, devidamente orientada, no sentido de garantir o nível das entidades celulares no reino fisiológico, o MOB, né? Lhes facilita a migração ou lhes acelera a mobilidade para certos efeitos de preservação ou defensiva, seja na improvisação de elementos combativos e imunológicos ou na impugnação aos processos patogênicos, com intervenção na consciência profunda. Olha o que ele está dizendo aqui. O que ele está falando aqui é a importância do pensamento no seu sistema imunológico. E o passe ajuda nisso aonde? Naqueles reflexos condicionados. Quando eu consigo, através das minhas energias, da minha disposição de estar ali oferecendo, né, um reflexo no pensamento, vai se refletir na célula, no próprio sistema imunológico, que vai reagir e fazer tudo isso. Né? O Haroldo Dutra Dias tem uma palestra sobre a suscetibilidade que a gente tem. Então, assim, mas se toda doença é mental, como é que eu vou explicar uma infecção por um patógeno? Né? Olha, a mente ela não foi capaz de impedir essa infecção. Ou seja, a suscetibilidade a essa infecção é que há o problema mental se manifestando no corpo físico. Deduzimos sem dificuldade que, se é possível a hipnotização da mente humana com vistas a certos fins, com mais propriedade, operar-se-á a magnetização das entidades corpusculares, ou seja, as células, para efeitos determinados no ajustamento das células. Ou seja, o passe também tem uma face de hipnose. Por quê? Porque quando eu me coloco à disposição e o assistido se interage comigo, ele fica sujeito às minhas sugestões. E qual sejam? A disposição, o convite, o amor, o carinho, o acolhimento. Né? O passe é um tratamento extremamente complexo. É como se fosse... os antibióticos, eles têm uma categoria, Raimundo, que me corrija, eles chamam de largo espectro, né? É um antibiótico que serve para um monte de coisa. O passe, ele trata desde de problemas de postura mental, né, até problema físico, né? O encravado. Ele é um remédio bem genérico. Por quê? Porque ele age na causa de tudo. Ou seja, no reajustamento mental à realidade que você está vivendo naquele momento. Daí a sua importância no tratamento. Mecanismos do passe. Aí que vem. Estabelecido o clima de confiança, qual acontece entre o doente e o médico preferido, cria-se a ligação sutil entre o necessitado e o socorrista. E, por semelhante elo de forças, ainda imponderáveis no mundo, verte o auxílio da esfera superior, na medida dos créditos de um e de outro. Então, na verdade, o que nós temos ali, para a esfera superior, são dois seres em tratamento. Porque tanto o socorrista quanto o doente, né, o socorrista quanto o necessitado, que ele chama aqui, né, necessitado socorrista, é a terminologia que ele usa, eles vão usar dos créditos que tem junto à lei divina, para que esse reajuste aconteça. Né? Então, quer dizer, que você estabelecer esse clima de confiança é extremamente importante para a efetivação desse mecanismo. Ao toque da energia emanante do passe, com a supervisão dos benfeitores desencarnados, o próprio enfermo, na pauta da confiança e do merecimento de que dá testemunho, emite ondas mentais características, assimilando os recursos vitais que recebe, retendo-os na própria constituição fisiopsicossomática. André Luiz usa esse termo aqui em Evolução em Dois Mundos para se referir ao corpo físico, e psicossomática para se referir ao corpo perispiritual. Retornando.
através das várias funções do sangue. Então, essa energia que você cede vai chegar no fígado de quem precisa pela circulação sanguínea, quando se expressa no corpo físico. Mas quem o faz é o próprio enfermo. Não é ninguém mais. É aquilo que a gente estava falando. Eu convido, eu me disponho, eu me ofereço o que eu tenho de melhor. Mas se o convidado não vier para a festa, não adianta. Não tem a alegria do encontro, não tem a alegria da comemoração. Esse é o encontro. Por isso é que ele fala que tem que haver uma confiança, um estabelecimento de uma ligação de confiança ali. E essa ligação de confiança basta assim, eu vou lá, a história da mulher hemorroísta, né? Se eu tocar nele, eu me curo. A confiança dela era tanta que o toque foi um passe que Jesus deu nela. Prosseguindo. A dor, portanto, dessa ou daquela forma, é sempre uma situação de alarme ou emergência, mais ou menos durável no império orgânico, requisitando socorro externo da medicina, do corpo ou da alma, na execução do alívio ou da cura. Pelo passe magnético, no entanto, notadamente naquele que se baseia no divino manancial da prece, a vontade fortalecida no bem pode soerguer a vontade enfraquecida de outrem, para que essa vontade, novamente ajustada à confiança, magnetize naturalmente os milhões de agentes microscópicos a seu serviço, a fim de que o estado orgânico, o MOB, nessa ou naquela contingência, se recomponha para o equilíbrio indispensável. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: eu, na minha confiança de que a gente junto pode alcançar uma melhora, no sentido sempre de melhora do espírito imortal, né, eu vou reerguer a confiança daquele necessitado, para usar a mesma terminologia aqui de André Luiz. Então, o meu exemplo de confiança naquilo ali é muito importante na tarefa de tratamento, seja ele do passe, do reiki, seja ele qual for, mas o passe é muito importante, porque é no estabelecimento dessa confiança mútua e no erguimento da confiança do necessitado, de que ele mesmo pode se melhorar, é que essas energias que eu cedi vão encontrar um canal para chegar onde precisa chegar. Então, assim, a postura do passista ela é extremamente importante, a postura mental do passista é extremamente importante nesse processo de passe. É isso que André Luiz está fazendo aqui. Muito mais do que ser médium de efeitos físicos ou não. A postura mental diante do necessitado é extremamente importante. De doação desinteressada. Aí vamos à adesão do paciente. O processo de socorro pelo passe é tanto mais eficiente quanto mais intensa se faça a adesão daquele que lhe recolhe os benefícios, de vez que a vontade do paciente, erguida ao limite máximo de aceitação, determina sobre si mesmo mais elevados potenciais de cura. É a mesma coisa que estava dito aqui, só que aqui ele foi mais textual e falou que a mente, nesse caso, naturalmente vai magnetizar esses milhões de agentes microscópicos, que são aquelas províncias orgânicas que a gente falou um pouco antes. Nesse estado de ambientação, há um influxo dos passes recebidos, as oscilações mentais do enfermo se condensam mecanicamente na direção do trabalho restaurativo, passando a sugeri-lo às entidades celulares do veículo em que se expressa. O veículo que se expressa é o fisiopsicossomático, ou MOB. E os milhões de corpúsculos do organismo fisiopsicossomático tendem a obedecer instintivamente às ordens recebidas, sintonizando-se com os propósitos de comando espiritual que os agrega, ou seja, o espírito. Mecanismo da mediunidade, André Luiz. Gente, assim, de forma geral, né, a gente vai encerrar
com a parte muito importante, que é a postura. O passe como gênero de auxílio, invariavelmente aplicável, sem qualquer contraindicação, é sempre valioso no tratamento devido aos enfermos de toda classe, desde as criancinhas terras aos pacientes em posições provectas da experiência física, ou seja, já no final da sua experiência física, recolhendo-se, no entanto, ser menos rico de resultados imediatos nos doentes adultos, que se mostram jungidos à inconsciência temporária, por desajustes complicados do cérebro. Ele está reafirmando a questão da adesão. Então, quando o cérebro está danificado o suficiente para ele ter inconsciência, os efeitos do passe são tão quanto menores. Esclareçamos, porém, que em toda situação e em qualquer tempo, cabe ao médium passista buscar na prece o fio de ligação com os planos mais elevados da vida, porquanto, através da oração, contará com a presença sutil dos instrutores que atendem aos mistérios da providência divina, ali utilizarem os recursos para a extensão incessante no eterno bem. Ou seja, eu peço ajuda incessante à espiritualidade no momento desse tratamento, seja na criancinha, seja no idoso, e lá em conduta espírita, André Luiz estende, isso é bom aqui, estende os benefícios do passe ao tratamento dos nossos irmãos, que a gente dá o nome de animal. Né? Ele é textual, que no auxílio aos nossos irmãos, que ainda estão na jornada anterior à nossa, é importante usar todos os recursos da ordem espiritual, inclusive os de ordem mediúnica. E, no caso, é o passe. Para você ver a aplicação do passe, como ela é ampla. Mas ela depende da conexão do necessitado com o socorrista e do socorrista com os planos superiores. E essa conexão do plano superior não é só uma oração da boca para fora. É um desejo interno de fazer o bem desinteressado. Isso é um problema para nós encarnados na condição que a gente vive. Fazer o bem desinteressado. Guilherme, foi muito bom, querido. É interessante, né? Como os assuntos, né? Como os temas, ele caem, né? Em um único assunto, né? É muito lindo isso. Quando a gente pensa em ectoplasma e pensa, né, em passe, nós estamos falando quase que a mesma coisa. O ectoplasma é a energia que você cede no isso aí. E muito lindo, Guilherme. Quando Marlene Nobre, no seu livro do passe, ela coloca em letras bonitas, né, que o fluido magnético, né, proveniente do encarnado nada mais é do que o ectoplasma. A partir daquele momento, a doutrina espírita ela começa a ter 3 livros falando que ectoplasma e fluido magnético é a mesma coisa. O seu slide 3, que ele fala justamente isso, né? Fluidos magnéticos provenientes do encarnado, ele está na obra de André Luiz, não é isso? Nos Missionários da Luz? Ou Domínios da Mediunidade? Fluidos magnéticos provenientes do encarnado. Logo no slide 3. Não, está no site da FEB. Está no site da FEB, né? Mas é muito interessante essa sua demonstração, né, da conceituação, que ele vai ao encontro, né, do que a gente faz, né, nos estudos do ectoplasma. E quando a gente percebe, né, na sua fala, né, que esse passe, né, essa energia flui nos vasos sanguíneos, né, no sangue, né, nós vamos colocar lá, nós vamos vislumbrar que o ectoplasma é produzido na mitocôndria e que depende do estado mental da pessoa e que ele pode, né, tanto produzir ATP, quanto produzir as excretas do CO2, quanto pode produzir a energia ectoplasmática que vai fazer com que haja
rigidez nesse corpo físico, né? É muito lindo essa coisa, né? Assim, é uma opinião ainda, né? Eu ainda estou lendo um pouco sobre isso. Mas, assim, intimamente, a opinião minha, tá, gente? A opinião de Guilherme. Ectoplasma, para mim, é um conjunto de fluidos construtores. Na classificação, Tubino faz uma classificação do ectoplasma estrutural, aquele ectoplasma que começa na fecundação. Aí você vem uma série de ectoplasma depois, né? O de renovação, aquele que você doa, aquele que você é capaz de estar doando e também integralizando. A coisa é muito linda e isso tudo passa nessa vertente, né, do passe, né? O quanto é importante, né, esse tema para nós, né? E é por isso que a gente está aqui, né, reunidos e estudando essa beleza, né? Essa beleza. Sirlene mencionou aqui no bate-papo, eu comprei esse livro. Eu comprei, adorei, e li esse livro que o Luiz falou, da Marlene Nobre, na Jornada Espírita, lá no Centro de Convenções, Luiz. Passe como cura magnética. Isso aí. Marlene Nobre teve a coragem, ela no capítulo 8 desse livro, ela resume praticamente tudo que existe sobre ectoplasma. Desde a sua constituição, desde como a gente obtém, de onde é formado, e ela solta a pérola depois de André Luiz. Eu achei muito interessante que no capítulo 17 aqui, que fala do caso aqui do Espírito Santo. Não sei se você se lembra quando você leu. Não, estou ouvindo, sim. Fala de um caso, um relato de experiência aqui do Hospital das Clínicas, aqui em Vitória. É tanta informação que de vez em quando eu me perco um pouco, sabe, Sirlene? Cara, eu achei muito Mas eu vou reler, eu estou com ele aqui. Já participei de uns grupos, né, kardecistas, como eles dizem, né? E eles, assim, quando vão dar o passe, eles falam assim que eles não permitem, sabe, que você faça um movimento com a mão, basta você levar a mão na cabeça, né? E eu já assisti na aula passada, inclusive com vocês aí, comentando que não, né? Falaram sobre o autopasse, né? Então, fala que você precisa primeiro fazer a dispersão, né? E depois a canalização da energia positiva, né? Aí eu gostaria de que vocês me explicassem isso. A gente viu aqui nos textos todos, né, a questão do reflexo condicionado, né? Ou seja, diante de um estímulo, a sua mente reage instintivamente e expressa essa reação no corpo físico. Há pessoas que necessitam de visualizar a mão tremendo, o movimento, uma indumentária. Isso não tem nada de errado, né? E a espiritualidade conduz cada um aos lugares onde será mais útil para ele. Eu, por exemplo, eu prefiro o passe silencioso, sem muito movimento, estabelecendo conexão puramente mental. Mas tem gente que, por exemplo, não tem um conhecimento mais profundo, acha que o passe só é bom se tiver um movimento de mão diferenciado, sei lá. A espiritualidade vai levando cada um para onde precisa ir, onde lhe será mais útil. Agora, basicamente, a transmissão é mental. Então, se você balança a mão ou não faz muita diferença. O mais importante é a postura mental de quem doa e de quem recebe. Então, assim, as expressões exteriores, elas só servem para a nossa mente viciada do encarnado, né? Como fatores de indução a eu acreditar mais ou menos. Né? Mas para quem se aprofundou no estudo, sabe que isso indifere na essência. Mas pode ajudar, para quem só confia se vir o movimento, estabelecer essa confiança é importante, como a gente viu no texto lá. A forma como você vai estabelecer vai de quem está necessitado, de quem está socorrendo. Basicamente é isso.
Ô, Selma, e com essa explicação, que eu vou dizer harmônica, a gente pode compreender que o simples orar, o simples desejar bem, você está ali produzindo energia em favor de alguém. Então, a sua intenção de querer bem ao outro, de rezar para o outro, você está produzindo energia ectoplasmática, você está emitindo energia. E é bom que você saiba também que o simples fato de odiar, também você está emitindo energia, tá certo? Energia negativa, né? E se ele tiver um merecimento em receber aquilo, merecimento não, né? Mas é algo assim, né? Que vem ao escândalo, mas ai daquele que for motivador do escândalo, né? Você, ao transmitir a energia negativa, você fica ali com a responsabilidade daquela energia. Se ele necessita, né? Se ele precisa passar por aquilo, você foi o motivo de escândalo, mas você vai ser o responsável. Mas ele precisava. Então, a gente tem que ter, assim, muito entendimento que as coisas boas que saem da gente, também saem coisas ruins da gente, né? E isso sensibiliza tanto aquele que recebe, quanto nós que estamos doando, né? Olha só, quando o Guilherme falou sobre a importância da qualidade do fluido, logo no início da reunião, eu fui procurar uma coisa na Gênesis que eu estava lembrando, e eu vou botar aqui no chat a referência. É isso aqui, ó, do livro A Gênesis na parte das curas. Ele diz que depende de 3 coisas, que é a abundância da emissão fluídica, a pureza da substância inoculada, que é a qualidade do fluido, e a intenção daquele que deseja realizar a cura. Intenção aí subentende-se o conhecimento que se tem, porque aquele que não tem o conhecimento, no máximo, tem uma intenção difusa. Aquele que sabe exatamente o que está fazendo e o mecanismo que está fazendo tem um foco muito maior e específico no direcionamento. Por isso, não é só uma questão de querer o bem e estar resolvido, não. É bem mais que isso. Parte das pessoas que estão aqui sabe que eu trabalho com a capelania hospitalar e, em razão disso, a gente tem uma experiência, são mais de 10 anos, na verdade são já 13, e a gente, como a gente faz a fluidoterapia em UTIs, a gente atende gravíssimos, cuidados paliativos, então, a gente atende em 2 ou 3, dependendo do ambiente, por exemplo, UTI infantil só entram 2, né? Regras do hospital. E UTI adulta entram 3, isolamento entra 2, então, só para vocês entenderem. Quando a gente impõe as mãos, dependendo da situação do paciente, então no hospital ficaria muito estranho, por exemplo, e aí eu não estou dizendo que é certo ou errado, eu não estou dizendo nada disso, eu estou dizendo apenas que dentro de uma sala fechada no centro espírita, os movimentos, tudo bem, né? Os dispersivos, para quem atua assim, mas dentro de um hospital ficaria muito estranho, porque há pacientes que estão deitados na UTI, há pacientes que eles podem sentar com alguma dificuldade, eles preferem sentar, então outros não falam. Então, é disso que eu estou falando. Você, ao impor as mãos, geralmente a gente impõe um de cada lado e um no pé da cama, né, fechando um circuito. O passe é espiritual humano, né? Despejam sobre nós vem da espiritualidade, passa por nós. Então, O passe, minha irmã, a energia vem de nós, tá? A espiritualidade apenas manipula, ela concentra, né? Mas as energias ectoplasmáticas é do ser humano, é das plantas, né? Ela não vem da espiritualidade em si, né? Porque senão não age na matéria. Eu estou apenas dizendo que nunca estamos a todos sozinhos, como exemplo do médico que foi falado aqui.
Sim, Se nós somos espíritas, nós nunca estaremos sem espíritos encarnados e desencarnados juntos de nós. Então, o que eu quero dizer é que quando eu vejo o campo, porque eu também consigo ver, né, dependendo do paciente, como que está aquela situação espiritual, médicos espirituais, eu consigo ver aparelhos, eu estou dizendo que é uma atuação extremamente, para o paciente, é muito importante. Por exemplo, a gente atua no passe, junto dentro da casa espírita, na imposição da mão do chakra coronário. Mas no paciente que está na UTI, às vezes a gente não alcança, porque tem muita coisa, muito aparelho, né, muito equipamento. Então, é disso que eu estou falando. Cada situação é uma situação, mas todas elas são benéficas para quem está recebendo. E quem está... E realmente o livro da doutora Marlene é extraordinário. Extraordinário. E ela tem um vídeo dizendo sobre esses movimentos. Então, chama-se O Dom da Mediunidade, eu acredito, ou o segundo, porque a doutora Marlene também está em vídeo. O livro dela todinho você pode ouvir, a doutora Marlene falando sobre o livro. Está no YouTube ou na AME São Paulo, você consegue. Sobre o movimento. Então, quem quiser saber, a doutora Marlene fala que não é necessário nenhum movimento. Isso é a doutora Marlene, tá? Falando. Oswila, nós agradecemos, viu, minha querida? Você acaba de reproduzir o que o nosso irmão querido Guilherme falou. Muito obrigado. Mais alguém quer fazer algum questionamento? Eu acabei de colocar no chat sobre os tipos de passes, que é do mesmo capítulo da Gênese de Cura, e ele explica sobre as diferenças do magnetismo do encarnado, dos espíritos e o misto. Não é só o fluido do encarnado, não. Mesmo porque é uma mediunidade, então temos que... O médium é chamado médium curador, que absorve fluidos da espiritualidade, transmuta eles e transmite. Guilherme, você quer fazer as considerações finais, meu querido? Não, acho que assim, é sempre bom estar aqui no GE, voltar, né? E agradecer a todos e parabenizar por a gente estar abordando isso com a visão científica, com a segurança da doutrina espírita, e essa discussão tão diversa, e aqui a gente está, todo mundo colocando o seu conhecimento para que a gente cresça, né? É aquela história, se vem duas pessoas, cada uma com um pão na mão, se encontram e elas trocam o pão, cada uma vai embora com um pão do outro. Mas se vem duas pessoas e se encontram, trocam ideias, cada um vai com duas ideias, né? Então, essa troca aqui é extremamente interessante. A gente, todo mundo aqui é estudante, não tem o que está certo, o que está errado. Tem muita coisa que a gente não pode afirmar na nossa condição de encarnado, né? Mas a gente pode trazer as nossas experiências e conjuntamente ir buscando conhecimento. O ser humano é diverso, é individual, e a vida acontece nos encontros de almas. E, como tal, cada encontro ele também é diverso e é individual. Então, aceitemos todas as manifestações, desde que sejam no bem. Guilherme, muito obrigado. Eu acho que todos estão de parabéns pela contribuição, né, da noite, né, em especial a você e a todos que se manifestaram aqui, e aqueles também que ficaram caladinhos aí, né, que vão levar não só um pão, como o nosso Guilherme falou, mas vários, né, nesta contribuição. Tá ok? Que nós tenhamos uma noite gostosa, maravilhosa, né? Guilherme, muito obrigado, viu, querido? Que você possa voltar mais vezes conosco, tá? E aos irmãos, daqui a 2 semanas, né? Nós teremos o fechamento desse ciclo de educação continuada do GE com a palestra do nosso querido Wilson Ayub, tá ok? Pensamento e amor, pensamento e saúde, é o tema que ele vai desenvolver.
Ok? Vão todos em paz, tranquilos. Um abraço, Paulo. Um abraço a todos. Tchau, Zuíla, Patrícia, Zezé Boa noite a Vilaça, todos. Carolzinha. Deus Tchau. abençoe a Obrigado, todos. gente.